Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Qual é o papel do Museu Escolar? Como a escola pode reunir e trabalhar com coleções, criando seu próprio museu? No programa de hoje, vamos debater ainda como os museus podem contribuir para resgatar uma abordagem pedagógica experimental, patrimonial e cultural. São nossas convidadas para o debate a pesquisadora do Museu da Vida da Fundação Oswaldo Cruz, Maria Beatriz Guimarães, a professora da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, no Rio de Janeiro, Elaine Cristine César, e a professora de pós-graduação da Universidade Salgado de Oliveira, em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, Nilza Pinheiro Vieira. E você sabe, como sempre, que é o nosso convidado especial. Participe! Os alunos de uma escola no Rio de Janeiro buscaram nas conversas com parentes e vizinhos respostas para alguns questionamentos. E o que mudou no bairro nos últimos anos? O que tem de bom e o de ruim no lugar onde vivem? Qual a origem de cada um? O resultado? Veja na reportagem. A etnografia é a parte dos estudos antropológicos que corresponde à fase de elaboração dos dados obtidos em pesquisa de campo, descrevendo os vários aspectos sociais ou culturais de um povo ou grupo social. E os alunos do Núcleo de Adolescentes Multiplicadores da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, no Rio de Janeiro, fizeram um estudo de inspiração etnográfica. Eles pesquisaram diversos aspectos da vida na Ilha do Governador, o bairro onde moram. Pude aprender várias coisas e assim saber mais sobre a vida de cada um dos meus colegas, como que se originaram as famílias dele, o que na família deles tinha de interessante que na minha família não tinha. O projeto Etnógrafos Mirins surgiu da parceria entre a escola e a Fundação Oswaldo Cruz. Quais são os objetivos e o porquê da existência do projeto Etnógrafos Mirins? Olha, o primeiro grande objetivo era transpor as paredes da Fiocruz. Na medida que você tem um museu na Fiocruz, que fica numa área, uma área complicada, tem a Maré, tem a Vila do João em volta, e a Fiocruz é uma referência para essas pessoas, o museu tem... O primeiro objetivo é levar essas pessoas para dentro. O segundo é ir a essas pessoas também. Ao final da pesquisa, os alunos reuniram o material coletado e organizaram a exposição Bairro Saudável. Como é que vocês descobriram a origem de vocês? A gente fez entrevistas com nossos pais, vizinhos antigos, pessoas que moram ali há mais tempo. O objetivo do trabalho com os adolescentes é formar multiplicadores de ações que promovam qualidade de vida. Cada um escreveu o que acha da ilha. E aqui cada um escreveu que a ilha... O que gostaria que a ilha fosse. Vocês podem dar exemplos do que se tem hoje e o que vocês gostariam que fosse na realidade da Ilha do Governador? Eu botei assim, cheio de violência, com uma quantidade extraordinária de pessoas que necessitam de ajuda e pessoas doentes em fila de hospitais em leito. Vocês deram infraestrutura, vocês participaram dando algum tipo de orientação, como é que foi? Basicamente a gente trouxe o conceito, a ideia de que os alunos seriam etnógrafos mirins e que eles iam pesquisar a própria vida. Quer dizer, como eles vivem hoje, como eles estão, o que é a vida deles. A contribuição da Fiocruz é não só dar para eles a dimensão de museu, do que é um museu, de como ele é, mas trazer essa coisa antropológica. Carolina entrevistou sua mãe durante a pesquisa. Além de contar as suas impressões sobre o bairro, Maria Juvelina Focati emprestou objetos representativos da história de sua família para serem apresentados na exposição. Esse objeto que eu guardo há muito tempo era da minha bisavó, que é um ferro, né, antigo de passar roupa que usava com carvão e panela de ferro que usava para cozinhar, que era na época da minha bisavó, que passou, no caso, para minha avó, da minha avó passou para minha mãe, de mim pretendo passar para minha filha. Valorizar objetos e a história contida neles é uma das características dos museus. Os alunos, suas experiências, suas visões de mundo foram os elementos essenciais desta exposição. Você vai a um museu para ver uma exposição, você já se preparou para isso. Quando você está entrando na sua escola e encontra uma exposição, você tem uma surpresa que vai te gerar uma curiosidade, que provavelmente vai te gerar uma necessidade de aprofundar no que você está vendo.
queria começar com a Beatriz, a propósito da realização desse projeto que envolve a Fundação Oswaldo Cruz e a Escola Brigadeiro Eduardo Gomes. Eu percebi que os alunos têm também uma tarefa de fazer um levantamento, uma etnográfica, até mesmo dentro de casa. Essa metodologia, eu queria que você falasse um pouquinho da metodologia que está por trás desse trabalho. Então, a gente desenvolveu esse trabalho em parceria com a Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, nós do Museu da Vida, e a intenção era fazer com que os estudantes pesquisassem sobre as condições de vida dele e o meio ambiente em que ele vive, e dando prioridade a temas mais relacionados à saúde, mas a gente entende saúde como, de uma maneira bem ampla, como qualidade de vida. Então, os estudantes foram a campo, assim como os etnógrafos, eles foram a campo e pesquisaram, entrevistaram pessoas, eles próprios tiraram fotografias, fizeram desenhos sobre esses lugares, fizeram entrevistas, redigiram textos, e tudo isso, o objetivo final de todo esse trabalho era montar uma exposição sobre as condições de vida desses estudantes, né? Então, eles foram, ao mesmo tempo que eles foram os etnógrafos da pesquisa, eles também foram os curadores da exposição. Eles aqui criaram todo e conceberam a exposição. A ideia, então, era fazer com que eles refletissem um pouco sobre o modo de vida deles, que eles se conhecessem um pouco do passado deles, na medida que eles fizeram entrevistas também com pessoas mais velhas, que moravam há mais tempo ali onde eles... Na vizinhança, né? Na vizinhança deles, isso. E eles, então... refletiram um pouco sobre as condições de vida atuais deles, em comparação com 20, 30, 40 anos atrás, né? Elaine, o que esse projeto mudou o comportamento dos alunos na escola? Eu acho que mudou radicalmente, porque os meninos passaram a entender melhor o bairro onde eles vivem, se responsabilizar por algumas atitudes, como o lixo no chão, como a qualidade de vida, né? Despertou um pouco isso. Eles começaram a criticar mais o ambiente onde eles vivem. Então, acho que a partir daí, esse foi o grande ponto de partida. E como é que você vê a integração do projeto com outras disciplinas? Isso foi uma coisa curiosa, que foi surgindo à medida que o projeto foi se desenvolvendo. Não há uma ciência isolada, eles não estavam trabalhando uma disciplina, e sim geografia, história, língua portuguesa, arte, né? Então foi uma questão bastante cultural, né? Foi bem interessante. Nilza, isso para você é básico, ainda não dá para trabalhar uma situação como essa sem haver essa interação entre as diversas disciplinas? Perfeito, entendendo dialeticamente que o conhecimento é um só e que a educação seria essa busca, né, esse processo de construção coletiva. E é importante que seja no cotidiano da escola, cotidiano dos alunos, e que a meta da educação seja justamente o que elas mostraram, a melhoria da qualidade de vida. Perfeito. Nós já temos a primeira participação, é da Maria José, do Maranhão. Meu nome é Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. A pergunta é: qual a importância do museu em nossa vida e em que ele contribui para a nossa educação cultural? Boa noite e obrigado. Obrigado a você também, Maria José. Nilza, como é que você considera essa importância do museu na vida de todos nós, no nosso cotidiano? Eu entendo o museu dentro do processo de construção. Então, não é que de repente surgiu o museu. Ele foi construído na busca de entender o ensino de ciência como o ensino da vida, o ensino da natureza. Então, a gente sai em busca da natureza e traz algo da natureza para dentro da escola. E isso é possível fazer em qualquer lugar. Nós temos animais, temos plantas, temos pedras no Brasil inteiro. É a partir da postura do professor. Beatriz, qual é a sua opinião sobre a importância do museu em nossas vidas? Olha,
Eu acredito que o museu tem uma importância muito grande, na medida em que ele transforma um conhecimento que é, de certa forma, invisível, num conhecimento visível, né, objetivável, a partir dos objetos, estão ali, presentes os objetos, né. Então, a partir dali, o visitante ele tem a oportunidade de ver tridimensionalmente, de sentir, de tocar. Os museus, principalmente os museus mais recentes, né, museus de ciência e tecnologia, eles estão todos baseados na interatividade, no manuseio. Então, isso contribui muito para a construção do conhecimento, né. Eu acho que ele instiga muito principalmente, tanto qualquer visitante, mas principalmente a criança e o adolescente, que numa sociedade tão visual, do jeito que a gente vive, né, você vê, poder sentir, observar de perto e tudo, eu acho que isso traz muito incentivo, né, para o estudante. A participação agora é da Melina, do Rio de Janeiro. Sou a cursista Melina, falo do teleposto CEPAC, São João de Meriti. Gostaria de saber como ajudar os alunos na formação de um museu. Boa noite e obrigado. Melina, volte sempre. Aqui é o Salto para o Futuro. Elaine. Eu acho que, Melina, a melhor maneira de você ajudar os alunos é deixar que eles escolham um tema, corram atrás de um acervo. Você só dá o amparo técnico, você esclarece os critérios, a organização, mas a escolha, a busca, isso é que faz parte do crescimento dos alunos. Então, o grande valor não é nem no produto final, é nesse processo de construção, de busca que os alunos vão fazendo ao longo do tempo. Beatriz, nessa parceria que é desenvolvida pelo Museu da Vida com a Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, o que foi feito de importante no início dessa parceria? Como é que foi a abordagem à escola? A escola recebeu bem? Houve alguma restrição? O que vocês tiveram que fazer para introduzir essa política, essa metodologia dentro da escola? Então, a gente contactou a professora Elaine, né, e ela teve enorme interesse, ela já estava querendo trabalhar com questões de saúde, meio ambiente, qualidade de vida e tal, então a gente contactou com ela e passamos as noções básicas do nosso esquema de trabalho, né. Tivemos contatos com a museologia também da Fundação Oswaldo Cruz, onde os estudantes aprenderam a fazer uma ficha de um objeto, a saber como tornar um objeto de uma utilização comum para um objeto que seria utilizado numa exposição. E explicamos toda a questão da etnografia, o que é etnografia, o trabalho de campo, em que consiste isso e tal. E eles foram apresentando sempre muito bons resultados. O primeiro trabalho que eles desenvolveram foi eles saberem sobre a relação de parentesco deles, da onde eles vieram, da onde que meu pai veio, da minha mãe veio, meus avós, meus bisavós. Então fizeram uma árvore genealógica sobre a vida deles, né? A partir daí a gente estava querendo trazer então as diferenças culturais de cada um, e isso para ser pesquisado em vários níveis, na alimentação, na cultura, em diversas instâncias. Foi muito bem aceito, o trabalho desenvolveu muito bem através do núcleo de adolescentes multiplicadores. Então a gente tinha em contato com os alunos semanalmente e o trabalho foi muito rico. Não foi? Elaine, como é que ficou a rotina da escola? Como é que vocês conseguiram adaptar essa atividade com o próprio desempenho dos alunos nas outras matérias, na grade curricular normal? Bom, o Núcleo de Adolescentes é um projeto da Secretaria de Educação, projeto de extensão, e ele funciona fora do horário regular de aulas dos alunos, né? Então, isso já evita o choque entre o conteúdo curricular e uma atividade extra-classe. E aí o transtorno na escola é que, em alguns momentos, a gente é obrigado a invadir esse espaço regulamentar da escola. O ganho, eu acho que o ganho é grande, ainda vale a pena o transtorno, né? Mônica, perguntas? Como tornar os museus mais atraentes e significativos para o aprendizado dos alunos? Nilza, como fazer isso? Justamente parte de entender o processo ensino-aprendizagem da maneira apontada por Vygotsky, dar significado. Você pode, por exemplo, dar a zoologia como um repertório de nomes, ortópteros, dípteros, coleópteros, ou você pode mostrar na prática um besouro e mostrar que a asa de cima dele é dura, não é feito um estojo. E os cientistas, então, chamam
batizaram, né, de coleóptera, cóleo, estojo, pítero, asa. E mostrar a diferença quando pega, por exemplo, um gafanhoto. As asas são retas. E aí, ortóptero, orto, a reta, pítero, asa. E com isso o aluno vai lidar com os animais já de uma forma diferente, entendendo e não com medo. Outro dia, por exemplo, eu estava no interior de Goiás, numa aula com professores, e entrou um besouro na sala. E foi um auê, né? Eu me levantei calmamente da minha cadeira e peguei o besouro, levei para fora e deixei nas plantas, porque eu conheço. A diferença é essa. Perfeito. Vamos ouvir agora a participação da Luísa, do Rio de Janeiro. Boa noite. Sou Luiz Helena, professora da Escola Estadual Cônego Batalha, cursista do Teleposto Polo de Maricá, com a orientadora e supervisora Rosemary Mag. Diante da dificuldade do professor utilizar na sala de aula o que lhes é oferecido pelos museus, pensando na utilização das novas tecnologias, perguntamos: é viável a escola desenvolver projetos a partir de um museu virtual? Por exemplo, o site de Maricá possui um museu virtual com resultado de pesquisa arqueológica na cidade. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada a você também, Luísa. Interessante essa experiência, né? E o que você acha disso, Elaine? Eu ainda acho... A ideia acho... do museu virtual, se é possível... eu acho que preservar mais uma fonte de informação em pleno século XXI, eu acho que é fundamental. Dar acesso às crianças, permitirem que eles dominem mais uma linguagem, acho que isso é modernidade, não dá para se negar. Mas também a movimentação do aluno, a saída do ambiente escolar, a ida, existe muito mais do que... ficar parado em frente a um computador, né? Eu acredito que eles ganhem muito mais saindo do espaço escolar, vencendo esse limite, conquistando um novo espaço, se deslocando. Eu acho que isso também é importante, né? Acho que o virtual é só mesmo para usar a modernidade, mas lembrando que isso é só uma linguagem e não deve ser a única nem a melhor, é só uma linguagem. A participação agora é da Luciana, do Rio de Janeiro. Boa noite. Eu sou do Teleposto São João de Meriti. Sou cursista do Instituto de Educação Moisés Henrique dos Santos. Pergunto: as atividades associadas às campanhas de prevenção de doenças e promoção de saúde também podem realizar antes ou durante o período de uma exposição itinerante? Obrigada e boa noite. Volte sempre ao Salto para o Futuro, Luciana. Beatriz, é possível utilizar uma exposição itinerante ou um espaço de exposição itinerante para passar também essas noções indicadas pela Luciana? Com certeza, Luciana. Acredito que é um momento, você tem equipamentos, né, objetos de exposição, todo um instrumental que auxilia muito nas campanhas de doenças, né? Recentemente a gente fez uma campanha contra a dengue lá na Fiocruz, no Museu da Vida, e tem várias exposições sobre doenças, e você tem a oportunidade sobre doença de Chagas, sobre várias doenças, de você mostrar aquilo de diferentes formas, né? Por exemplo, a criação onde o barbeiro se aloja, né, do tipo de casa, você constrói uma casa desse tipo. Então você faz todo um instrumental atrativo e que mostra a história da doença, a prevenção, a propagação. Eu acho que com certeza é muito útil isso. Nilza, alguns professores têm questionado a dificuldade de, mesmo depois de se ter o tema para a exposição, encontrar o material, o acervo para essa exposição. Com sua experiência, o que você aconselha a esse professor? Qual é o teu conselho? Olha, de novo eu parto que é a sala de aula. E é o confronto mesmo de realizar o projeto dentro da sala de aula. Quebrar a matéria, como da forma que vem sendo dada, como um conteúdo que tem que ser cumprido. Passar a trabalhar como a nova LDB propõe, em projetos. Aí da própria sala de aula sairia a busca, né, para chegar a um começo, meio e fim. O fim poderia ser uma exposição. E aí a parte da construção do museu. Perfeito. Mônica?
O e-mail, Marcos, é da Maria da Graça, de Minas Gerais, e ela pergunta como podemos aprender e tornar mais agradável o aprendizado a partir de coleções. Elaine. Eu acho que quando você cria uma coleção baseado no interesse do aluno, você já está cumprindo uma etapa da aprendizagem. Então, você já venceu um momento inicial de inércia, né? A partir do tema que vocês que se cria, né, que seja de interesse do aluno, as coleções montadas a partir dali só servem para aumentar a questão da aprendizagem, né, a fixação dos conteúdos, só que de forma muito mais agradável, muito mais elaborada, porque está sendo construído, está sendo vivido pelo aluno, né? E isso faz parte da questão cultural, da construção cultural dele. Agora é a vez do João Batista, do Tocantins. Boa noite, especialistas, e um abraço especial à professora Nilza, que foi minha professora no curso de especialização em Araguaína, Tocantins. Pensando na sociedade tecnológica e competitiva, e conhecendo as limitações da região norte, pedimos sugestões de atividades que possa dar qualidade no conhecimento de nossos alunos, para que eles não fiquem em déficit a outros estudantes de outras regiões. Nilza, você conhece bem a região, esteve lá, o João Batista não esqueceu de você. Isso, fiquei felicíssima. Justamente, não é? Então, a região é rica em fauna e em flora. E aí, a partir daí, construir o conhecimento. Ao invés de se basear em livros que trazem a fauna e flora de outros lugares, sai em busca. O professor, em vez de repassador, passa a ser um instigador, um mediador e o sistematizador do conhecimento. Agora, é fundamental que o professor mude a postura, que ele entenda que ele é um investigador e leve os alunos a serem investigadores. De quê? Investigador da natureza, investigador do conhecimento. Bem, no próximo bloco vamos conhecer um museu escolar. Até já! Um museu construído ao longo de várias gerações é o resultado da prática pedagógica de 2 professores da Escola Municipal Camilo Castelo Branco. Confira na reportagem. O hábito de ter coleções no espaço escolar vem sendo resgatado. Uma escola do bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, destinou o prédio anexo para reunir objetos e formar um museu. A Escola Municipal José de Alencar abriga o Polo de Ciência e Matemática da Coordenadoria Regional de Educação da Zona Sul do Rio de Janeiro. 3 salas compõem um museu escolar que tem por objetivo ajudar os professores das mais de 100 escolas da região. Mas esse projeto de extensão vai além, oferece cursos de aprofundamento e orienta nas pesquisas e excursões. Tem sempre aquela visita inicial que a gente procurou levar todas as turmas daqui da escola e as escolas do entorno, que é aquela visita onde eles vão ter uma visão do todo. E depois, de acordo com a necessidade que vai surgindo na sala de aula, a gente tem a questão dos aprofundamentos, que pode ser feito tanto no próprio museu, como também o professor pode, se ele quiser, a gente pega o material que ele tiver necessidade e ele vai usar em sala de aula também. Estes alunos da 5ª série estão conhecendo as salas de ciências do Polo pela primeira vez. Antes da visita, recebem orientações sobre o que vão encontrar. Então, uma coisa importante que eu sempre falo para todo mundo, que os animais aqui estão todos mortos, tá? Mas os animais têm muito tempo. Tem uns aqui que já estão assim, mortos assim aos 40 anos, vocês terem noção, tá? Então é tudo muito frágilzinho. Os estudantes conheceram um pouco mais das espécies que estavam na sala de meio ambiente e no Museu da Natureza. Isso aqui tem milhões e milhões de anos, os fósseis. Eles são um registro de seres que ocorreram no planeta há muito tempo atrás. Alguém sabe o nome desse? Baiacu. Qual é a defesa dele? Aí o que aparece? O bando de... Como é isso, imaginar um museu dentro da sua própria escola? É ótimo, porque aumenta a capacidade do aprendizado. Na seção onde estão os animais invertebrados, os insetos chamaram a atenção dos adolescentes. Eles descobriram como diferenciar uma borboleta de uma mariposa. Essa daqui, à noite, está dormindo. Quando ela está dormindo à noite, alguém consegue ver ela? Não. Tudo escuro? Não. Então não tem problema nenhum estar dormindo de noite, porque de noite tudo escuro. Agora imagina essa aqui dormindo de dia, toda coloridona. O que os predadores iam fazer logo? Iam direto nela. Então é muito importante ela ter essa cor assim, escura. As cobras também atraíram os alunos, que fizeram muitas perguntas e mostraram que já sabiam. Aqui a gente tem uma cobra
que embora seja venenosa, não tem nada a ver com as cobras venenosas. Nem tem cabeça triangular, nem aquele rabo que vem grosso e afino. É a coral. Alguém sabe onde é que tá ela? Aquela vermelha e preta. Isso, é uma das mais venenosas. O que foi que você viu nessa exposição que você achou mais interessante? As cobras e as estrelas do mar. O peixe baiacu. O que você achou interessante nele? É legal quando o inimigo vem pegar ele incha todo, fica cheio de espinho. O museu está servindo ao conteúdo pedagógico, né? Ele está sendo usado como instrumento, não como fim em si. Quer dizer, na realidade, um conteúdo que eles poderiam estar trabalhando em salas de aula, eles vão estar trabalhando esse conteúdo a partir da vivência deles no museu. Nilza, qual é a sua observação a respeito da atividade que acabamos de assistir? E eu posso dizer que é a minha vida. Esse museu foi construído na minha prática pedagógica na Escola Municipal Camilo Castelo Branco, junto com o professor Walter. A professora em questão, que está trabalhando no museu, é a minha filha, professora Verônica Pinheiro Vieira, que foi minha aluna na escola pública de 5ª a 8ª série, e era minha criança, uma das minhas crianças professoras. A forma de trabalho, a metodologia, era quem aprende ensina ao outro. Então todos aprendiam, porque todos partilhavam da festa que é a natureza, entendendo a ciência como o ensino da natureza e do seu processo. E trazer isso para a sala de aula. Não só o museu, mas a gente ir lá também. Não é como aqui, não é? Uma das excursões nossas em plena mata, buscando a descoberta, né, o que se encontra, a curiosidade da criança é imensa. E cai a bagunça. Olha, nós fizemos aulas em ruas, aulas em calçadas, em qualquer lugar, porque é o que nós estamos trabalhando e que prende a atenção. Aqui em Copacabana, os carros passam e as crianças não olham, porque é muito mais instigador o que nós estamos vendo juntos. Agora, ao longo do processo, nós fomos construindo também o museu, porque uma sala nua e crua não tem a ver com o ensino da natureza. Então trouxemos pedacinhos da natureza para a sala de aula. E o mais bacana foram os próprios alunos que trabalharam nessa construção, como o baiacu, que a Verônica mostrou, não é? Foi feito pelos alunos e todo o resto do material também, não é? A conservação, né? O preparo deles. A pergunta agora é da Ana do Tocantins. Pode falar, Ana. Sou Ana Delplínia, coordenadora do teleposto Manuel Gomes da Cunha, Araguaína, Tocantins. A pergunta é: qual a importância do conhecimento dos museus para as séries iniciais? E como podemos trabalhar e mostrar essa importância nessas séries se na nossa cidade nós não dispomos de um museu? Obrigada e boa noite. Ana, volte sempre ao Salto para o Futuro. Elaine, quando não se tem esse equipamento por perto, o que fazer? É um grande desafio, né? E é desafio, Ana, que você aceitou quando resolveu ser professora. É fazer milagre, né? É trabalhar, apesar de todas as adversidades, eu acho que você está na chuva, então tem que correr atrás de superar essas dificuldades. E de que maneira você faz isso? Primeiro se qualificando, porque a gente só pode ensinar aquilo que a gente conhece. Então, o adulto, o professor, com algum recurso, vai atrás da informação e traz isso para o aluno, né? Então, você cria o conhecimento junto aos alunos através da sua própria experiência. O ideal seria que tivesse na cidade, mas e não tendo, você pode construir um museu na sua própria escola, né? E com o material que os alunos trazem. Esse conceito de museu tradicional, de um prédio, isso está mudando. Então, você pode criar um acervo na escola e, a partir daí, ir ampliando a ideia e conquistando mais espaço até que alguém se sensibilize e crie um espaço de museu na sua cidade. Pergunta de Ivani, de Goiás. Boa noite. A pergunta é da professora Isabel. Ela viu na página 26 do boletim a seguinte questão.
A prática de colecionar e ensinar a partir da manipulação de coleções permanece como forma estrutural de produção de conhecimento nos museus, relacionando as diversas disciplinas, mesmo que a natureza dessas coleções estejam sempre prontas a se modificarem. Através do resgate do passado é que construímos o futuro. Ela quer saber dos consultores mais sobre o resgate da cientificidade e memória cultural da história das escolas. É possível? Boa noite, muito obrigada. Obrigado a você também, Ivani. Beatriz, pode responder essa questão? É uma questão complexa, né? Porque a prática de colecionar, como a gente está dizendo aqui, né? Ela é um processo que ajuda na construção do conhecimento, né? Eu não saberia responder em relação à história das escolas, né? Foi isso que ela perguntou, né? Mas eu acredito que, assim, fazendo uma pesquisa sobre a história das escolas, né? E comparando com diversas outras escolas e tal, você possa também saber um pouco da história da escola, e com certeza isso vai contribuir para a escola, né? Vai ser rico para ela, porque colecionar é sempre bom, né? Você criar uma coleção, porque você cria um ponto de vista, você recria aquilo de um modo que é próprio do colecionador, né? Você escolhe o significado que você quer dar àquela coleção, então isso é muito rico. Se ela está nesse campo da história, da escola, eu acho que a pesquisa toda de levantamento de dados, de acervos que ela pode obter com isso, vai ser um trabalho bastante rico, né? Um trabalho de pesquisa mesmo. Nilza, na sua opinião, qual é a importância da comunidade também se apropriar desse potencial do museu? Pois é, importantíssimo. Na minha história pedagógica, nós não tínhamos como agora o apoio que se tem através da Progestão, né, que leva a trabalhar em projetos, ou do Plano de Desenvolvimento da Escola, o PDE, que também leva ao trabalho com projetos. Então isso era feito por iniciativa própria. E sempre a chamada para a comunidade, né? A comunidade vir ver. Num certo momento da história, nós conquistamos o quintal da escola para fazer um mini parque ecológico. E aí foi a festa maior, porque recebíamos outras escolas, alunos de todas as idades, professores de outras escolas, estagiários, para ver como nós funcionávamos, como nós trabalhávamos a nossa prática pedagógica. A pergunta agora é da Clatione, do Mato Grosso. Nossa escola estará completando, no mês de julho, 50 anos de fundação e estamos às voltas com os preparativos de comemoração do nosso jubileu de ouro. Bom, os estudos do Saltos para o Futuro com relação ao museu veio-nos a ideia de organizar o nosso próprio museu. Perguntamos: como começar a organizar o nosso museu a curto prazo, mesmo sem recursos financeiros? Obrigado, Clatione, por sua participação. Beatriz, qual seria o primeiro passo nessa iniciativa que a Clatione e os parceiros delas lá no Mato Grosso vão executar com certeza? Olha, acho que o primeiro passo é começar com a questão das coleções mesmo, né? De colecionar o que for acessível para eles naquele momento, né? Sobre a história, tudo que eles tiverem sobre a história da escola, sobre os espécimes naturais que eles podem encontrar, sobre o modo de vida, sobre questões culturais. Eu acho que é o enriquecimento que você vai pesquisando e vai levantando dados e acervos sobre... E uma coisa vai puxando a outra, né? E uma coisa vai puxando a outra, né? Mônica? A Tereza Cristina, de São Paulo, quer saber que coleções podemos incentivar em crianças de educação infantil? Elaine? Eu acho que na questão infantil você tem o lúdico, né? Você tem essas questões da imaginação da criança. Eu acho que coleções ligadas à realidade delas primeiro. E aí, Tereza, eu acho que é o seu convívio com elas, né, que vai dizer para você qual é. Elas dizem para você, os alunos dizem tudo para a gente pensa que sabe o melhor e, na verdade, eles estão o tempo todo sinalizando para nós qual é o melhor caminho.
Então, é sensibilidade para perceber isso que a criança está dizendo. Então, acho que começa com as histórias em quadrinho, objetos, principalmente objetos pessoais. Isso cria um vínculo da criança com aquilo que está fazendo, trazer de casa objetos que façam parte da história de vida delas. Eu acho que isso é importante. Vamos ouvir agora a Natália, do Rio de Janeiro. Sou Natália, aluna do curso normal, cursista teleposto Polo de Maricá, e pergunto, como o professor pode trabalhar com seus alunos das séries iniciais do ensino fundamental, visando desenvolver o gosto pela prática de colecionar, já que percebemos ser hoje uma prática pouco presente entre os menores? Obrigado e boa noite. Obrigado a você também, Natália. Nilza, como despertar na criança, principalmente nos alunos das séries iniciais, essa importante atividade que é a coleção? Primeiro é o próprio bicho vivo, né? Eu vejo mais trabalhar, os pequenos, trabalhar com a fauna viva. Então, porquinhos da Índia, coelhos, pintinhos, se possível criar um pato no quintal da escola. Agora, e parte também para os insetos. Eles já se familiarizarem com a variedade animal e vegetal e tentar uma certa sistematização de classificação. Isso é fácil de fazer. Agora, tem que partir, como a minha colega falou, o professor tem que se qualificar, né? O ponto fundamental que eu vejo que impede o professor de se mexer é a falta de qualificação. Mas, de novo, nós estamos com apoio pela nova LDB, que leva à formação continuada do professor. Tem acontecido cursos no Brasil inteiro, né, que levaram o professor a avançar. Agora, ele precisa ter mais conhecimentos específicos da sua própria matéria, para poder também ter esse avanço. Perfeito. Mônica? A pergunta é da professora Elaine, aqui do Rio de Janeiro. Que relações podem os alunos estabelecerem dos objetos das coleções com os diferentes conteúdos escolares? É para mim. Elaine. Bom, eu acho que as relações são todas as possíveis, dependendo daquilo que ele tiver na mão. Mas você faz vínculo o tempo todo, com a linguagem, com formas diferentes, né? com a história daquele objeto, como ele pode ser explorado pelo homem. Então, as conexões são feitas a todo momento, dependendo daquilo que você tiver na mão, né? Certo. Beatriz, é possível a implantação de uma exposição itinerante após a coleta de dados? Ou seja, nessa relação que vocês têm com a escola na Ilha do Governador, é possível transformar essa exposição numa exposição itinerante? Essa exposição que a gente fez, ela já foi concebida como uma exposição itinerante. Ela primeiro inaugurou lá no Museu da Vida, na Fiocruz, depois ela foi para a Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, e a intenção até é que ela vá para outras escolas, que ela itinere por diferentes escolas, por escolas da Zona Sul, de classe média, sabe, com outros contextos socioculturais, para mostrar mesmo a comparação de diferentes contextos, de diferentes culturas. Nessa relação, né? Já tem uma outra escola que vocês já começam a trabalhar no mesmo patamar que vinham desenvolvendo com a Eduardo Gomes? Isso, atualmente a gente está trabalhando com a escola em Olaria, aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, me fugiu o nome agora. E através de... Lá nós trabalhamos com o núcleo de adolescentes multiplicadores, nessa escola nós estamos trabalhando com salas de leitura, que também é um outro espaço que tem na escola, um espaço extraescolar que pode desenvolver atividades desse tipo, né? Nilza, a sua visão sobre a presença do museu na escola. Nós vimos no vídeo um aluno dizer que a presença do museu na escola facilita a sua aprendizagem. Como é que você constata isso no dia a dia? Quais são os elementos que você tem para afirmar que o que o aluno disse é verdadeiro? Exatamente o que já foi dito, porque é a realidade, ele está com material concreto em mãos, então ele pode fazer comparações, pode fazer sistematizações. Em vez do professor dar a matéria e ele decorar, ele pode ser o pesquisador. Agora, tudo isso tem que ser complementado, como você acabou de falar, com a leitura. Não é? Então, a sistematização tem que ser em cima de leituras. A coleção também pressupõe que haja uma biblioteca. O professor
vai ter que trabalhar tanto na construção da coleção como da biblioteca, porque muita coisa ele não vai saber responder se não tiver os livros. E outra, levar o próprio aluno a ser o pesquisador, buscar nos livros as respostas ao que ele vai descobrindo. Elaine, nessa experiência que você vem vivendo, algum fato curioso, alguma criança que tenha despertado uma vocação a partir desse trabalho? Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência. Nós percebemos ali naquele grupo, né, algumas pessoas com qualidades assim, extraordinárias. Primeiro, um senso de responsabilidade, né, que eram pessoas encantadoras, que estavam o tempo todo trazendo material, cumprindo os compromissos, né. Então, o que é difícil nessa faixa etária, porque tem muitas outras coisas acontecendo na vida muito mais importantes do que estar ali naquele espaço da escola. Mas o trabalho é atraente, né? Porque fala da história pessoal, fala da família dele. Então, nós temos ali, o Ricardo, por exemplo, é um aluno nosso que é um cientista em potencial. Ele só precisa de mais alguns anos na escola para poder chegar efetivamente a um status de cientista, mas as qualidades ele já tem. E assim como outras meninas também. Beatriz, como é que essa experiência nessa parceria enriqueceu o trabalho de vocês? Para a gente está sendo muito rico, porque era uma necessidade que a gente sentia de manter um trabalho continuado com as escolas, principalmente as escolas do entorno da Fiocruz, né? E porque, em geral, as escolas vão ao museu e passam uma tarde ou uma manhã e vão embora. Então, a gente não tem muito o retorno dessa visita, né? E com esse trabalho a gente está tendo toda a construção. Eles já visitaram o museu várias vezes, e a gente fica com o retorno deles na construção de uma exposição, da elaboração de uma exposição, como é que é, e todo o processo de construção. Para a gente foi muito rico, e a gente tem também assim, um outro ponto que a gente fica, eles nos dão as condições de vida que eles estão vivendo atualmente, os problemas que eles enfrentam, tudo é levantado nisso. A busca de soluções, eles colocaram a ilha que eles gostariam de ter, os desejos, as vontades, então todo o universo simbólico deles. Isso trouxe para a gente de uma forma muito clara, bonita, por forma de maquetes, de desenhos, de fotografias. Então, foi um trabalho muito rico. Nilza, gostaria de complementar? Justamente o Polo de Ciências vem fazendo isso também, não é? E é uma das boas iniciativas da Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro. São polos de ciência e matemática. Eles recebem os professores e recebem alunos de outras escolas a essa interação, tanto com os alunos como com o professor, e também o apoio de empréstimo de material, de empréstimo de livros. E isso é importantíssimo porque vai elevando, né, o nível cultural dos professores e dos alunos. A Elaine falou no nível de comportamento e do compromisso, né, dos alunos na realização das atividades. E você mostrou uma foto aí que você procurou caracterizar, que estava todo mundo concentrado, não tinha algazarra, não tinha bagunça, enfim, todo mundo ligado na atividade, né? Perfeito. Que poder transformador é esse? É o poder deles serem os pesquisadores. Eles não estão ali aprendendo uma matéria que eu estou dando. Eles estão descobrindo, estão por si só avançando no seu pensamento, né? E caminhando. E é o caso das vocações. Nós temos várias, né? Vários dos nossos ex-alunos se encaminharam para a ciência. Alguns dos animais que foram mostrados nos vídeos, preparados por eles, agora há um doutor em zoologia, há outros que trabalham em universidades. Então as vocações aparecem porque eles estão lidando, estão construindo conhecimento, estão sendo instigados a ir cada vez mais longe. E além disso, a interação com o outro quebra aquela de alguém conseguir uma nota muito alta e os outros fracassarem. Todos têm que avançar, porque todos estão empenhados na mesma busca. E se alguém fica para trás, o colega ajuda. São as parcerias entre eles mesmos, né, fazendo avançar o conhecimento, como o Vygotsky mostra, né, partindo do que já sabe para o que está próximo de saber, mas precisa de ponte. Quem vai fazer a ponte, muitas vezes não é o professor, é o colega que está interagindo com ele. Então, precisa que o professor acredite nisso e quebre a sua aula, proporcionando esse jogo. Depois do intervalo, nossas convidadas destacam os principais pontos do debate. Salto para o Futuro volta já.
Salto para o Futuro está de volta, hoje debatendo a importância do museu escolar. A partir de agora, as nossas convidadas fazem suas considerações finais sobre o tema. Nilza, as suas considerações finais, por favor. Eu resgataria palavras do Gadotti, né, que o professor tente ser um gerenciador e não um repassador, e que busque também desenvolver a sensibilidade. E com isso ele vai quebrar a matéria. Se, por exemplo, ele tentar trabalhar sobre grandes generalizações, revendo os temas, voltando aos temas, sempre aprofundando eles mais, ou cada tema mais, e ele tiver o cuidado de ir caminhando em pressupostos, que ele vai sabendo se colocar, né? Então seria essencial ter o museu em mãos, porque desperta no aluno a vontade e ele pode ampliar, não é, para temas variados, vindo dos próprios alunos, não só trazidos por eles. Nilza, como tem sido o trabalho de formação de monitores? Bom, eu vou de novo pegar a minha experiência pedagógica, né, no município do Rio de Janeiro. A ideia é a abertura da criança falar, a criança dialogar com a natureza, e o professor entra como mediador. Agora, a partir daí, o professor tem que estar percebendo os que avançaram, os que estão sendo travados, e aí encaminhar os que avançaram para fazer avançar os outros. Então são as parcerias duplas ou trios, não é? Eu inclusive faço isso com os professores no pós-graduação. Eu trabalho com eles em grupos de 3. Eles têm que chegar a uma monografia no final, então todo o trabalho é feito em grupo de 3. Se eu puser grupos maiores, às vezes uns se perdem, né? Então grupos pequenos. E aí vai havendo a monitoria entre eles. Agora, de vez em quando, a gente tem situações onde se amplia, precisa um monitor ou 2. Não é? Elaine, suas considerações finais. Eu acho que o professor tem que estudar, o professor tem que se qualificar, porque só assim a gente consegue preparar melhor esses alunos que estão aí na mão da gente, e a gente tem muita responsabilidade sobre isso. E se não quisesse ter essa responsabilidade, escolhesse uma outra profissão. A partir do momento que você estuda, você amplia o grau de visão, né? Você aguça a sua criticidade. E isso leva a um processo de transformação muito grande que começa pelo próprio professor, né? E é claro que se isso é a sua prática, você passa isso para o seu aluno. O professor tem que saber ouvir, tem que ter sensibilidade. As respostas estão todas ali na frente, através de demonstrações, de ações dos alunos que estão sinalizando o caminho para a gente, e a gente às vezes não quer perceber. É mais cômodo ficar no tradicional, é mais cômodo ficar naquilo que a gente conhece o caminho, porque sabe exatamente onde vai dar. Mas o importante é ousar, porque quando você ousa, você erra e você aprende, e aí você cresce com isso. E acho que quem escolhe a profissão de professor é fundamental que tenha essa clareza da responsabilidade que ele carrega nas costas, para que haja um verdadeiro processo de mudança, né? E a partir daí as crianças mais críticas começam a absorver melhor as informações e começam a transformar a sua própria realidade. A vida deles é assim, mas não precisa necessariamente ser assim. E para mudar isso, eu acho que a cultura, no sentido não enciclopédico, mas a cultura que ele constrói com a visita a museu, com leitura de livros, com a troca de informações com o professor. O professor não tem que saber dar todas as respostas, mas sim buscar e mostrar os caminhos, né, onde ele vai encontrar essas respostas, mas ele por si só. Beatriz, suas considerações finais. Bom, eu gostaria de incentivar a disseminação dessa metodologia que a gente está trazendo para cá, né? Essa experiência que a gente está desenvolvendo, né? Porque é uma experiência que pode ser desenvolvida em qualquer lugar, em qualquer escola, qualquer professor tem condições de desenvolver isso. Tanto, acho que a experiência que a Nilza traz, da coleção de objetos, mais da questão da biologia, de objetos naturais, quanto essa experiência que a gente traz dos etnógrafos mirins, né, que a gente está chamando de etnógrafos mirins, porque ela pode ser desenvolvida pelos professores, e os professores têm condição de fazer isso, e eu acho que é algo que possa ser feito fora da sala de aula, mas que reúne todas as disciplinas,
e trabalha muito com a criação artística, que isso dá muito estímulo aos estudantes. Eles, em geral, gostam de trabalhar com isso. Então, você alia a pesquisa científica, através da observação e da pesquisa de campo etnográfica, a concepção da museologia, de você conceber uma exposição, e ainda a questão da arte, que o tempo todo os estudantes vão estar trabalhando com a arte, né? Então, eu acho que é um meio em que os estudantes podem refletir muito sobre as condições de vida dele, pensar sobre essas condições de vida. Por que eu tenho essas condições de vida? Meu vizinho tem outro, o outro tem outro, meu avô teve um outro. Ela pode melhorar? Eu posso buscar solução para isso? Não tem coleta de lixo na minha rua? Por que não tem? Será que eu posso fazer alguma coisa para ver essa coleta? Sabe? Estão poluindo aqui e ali, será que eu posso fazer alguma coisa? Eu estou vendo que isso está acontecendo. Então, eu acho que ele o tempo todo vai estar buscando soluções para isso, refletindo sobre a vida deles mesmo, sobre a maneira como ele se cuida, como ele vive, como ele se alimenta, em todos os sentidos, sabe? Okay. Bom, para conhecer os detalhes relativos às exposições itinerantes do Museu da Vida, você pode consultar a página da internet, que o endereço é www.museudavida.fiocruz.br, repetindo, www.museudavida.fiocruz.br. Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer as participações de Maria Beatriz Guimarães, pesquisadora do Museu da Vida, da Fundação Oswaldo Cruz, da professora Elaine Cristine César, da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, no Rio de Janeiro, e da Nilza Pinheiro Vieira, professora de pós-graduação da Universidade Salgado de Oliveira, em São Gonçalo, no estado do Rio. No programa de amanhã, vamos abordar a relação do professor com o museu. Você não pode perder o último programa da série Ciência e Vida Cotidiana, parceria Escola e Museu. Então, até lá!